Olá, povo de Deus. Olha eu aqui outra vez para ler a Bíblia para vocês. Vou ler agora o livro de Jó. Deixa o seu joinha, inscreva-se aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu li anteriormente, no vídeo anterior, a história do rei Assuero no livro de Esther, e também a história de Esther quando ela se torna rainha, por causa da rainha do rei Assuero, a sua esposa, em um banquete, recusa a aparecer no meio do povo, perante o povo da festa, né? Então ele fica muito indignado e faz um decreto para que nenhum homem deixe que sua esposa faça isso, né? Se fizer, ela vai perder o seu direito de esposa. Foi isso que o rei Assuero fez com a sua esposa, a sua rainha, né? Então, agora eu vou dar continuidade às leituras dos livros e eu vou ler a história de Jó, né? Eu vou ler o relato da história de Jó. Abra sua Bíblia em 1 Jó, capítulo 1, a virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então, ele era oriental. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Então, sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, os filhos de Jó, que era da bagaceira, né, era rebeldes, mas o pai dele fazia os holocaustos, né, de pecado a favor de seus filhos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Num dia em que os filhos de Deus vieram-se a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na
na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se me blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, quando Jó estava nesse local, nessa cidade chamada Uz, né, já existia muita gente e Jó era um homem temente a Deus que, né, tudo quanto ele tinha foi Deus que deu a ele, claro, que logicamente. Mas Deus disse a Satanás: vai lá e toca em tudo que ele tem, só não toque nele, né? Só não estenda a tua mão. E Satanás e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, na mão de Satanás. Deus dizendo para tudo, o gado, a riqueza dele, todinha, está na mão de Satanás. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam as jumentas, pastava junto a eles, e deram sobre ele os sebeus e os tornaram aos servos e feriram ao fio da espada. E só eu escapei para fazer-te a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova, trazer a notícia, né? Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio d'além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre o jovem e morreram. E só eu escapei para trazer-lhe a notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: não sai do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É porque o Senhor Deus, né? Deus pode dar e Deus pode tirar. Deus pode dar a vida e Deus pode matar. Então, esse era
o pensamento de Jó. Então, em vez de Jó ficar enfurecido, ele agradeceu a Deus porque ele tinha esse entendimento, né? De Deus dar e Deus tirar. Se Deus deu e tirou, bendito seja o nome do Senhor, porque deu, mas tem gente que fica desesperado, né? O povo que não tem conhecimento de Deus, né? A bondade de Deus, o que é que vai fazer? Se perder, vamos supor, chegar, tem uma fazenda, chega lá, seu gado está todo morto, né? Sua roça está toda destruída, o que é que ele vai fazer? Vai blasfemar, vai falar mal até de Deus, né? Mas Jó não. Jó é um homem sábio, inteligente, temente a Deus. E o que é que ele está dizendo? Se o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o seu nome, porque em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê? Porque Deus tanto dá como tira. Deus quanto vive quanto mata, né? É assim Deus. Por isso que Jó fez certo, né? Mas nos dias de hoje, quando alguém perde alguma coisa, vai logo se lamentar em vez de agradecer a Deus. Porque tudo que nós temos é Deus que dá. Se foi de bom, se foi de ruim, se foi de comer, se foi de não comer, é por causa de Deus. Então, devemos dar graça sempre, tanto no bem, tanto no mal, em tudo, em tudo. E isso se a pessoa for de Deus, né? Porque só a pessoa de Deus é quem pode dar graças a Deus. Porque a pessoa de Satanás não vai dar graças a Deus. Não dá. Se der, mas não serve, né? E a adversidade e cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus devem ser os anjos, né, que rodeiam aqui na terra, né? Devem ser os anjos, né? Os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear toda a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observe. Não, isso aqui eu já li. Não, é isso mesmo. É porque está repetindo. Então ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, né? Porque Deus disse: vai e tira tudo que é dele. Nesse primeiro encontro entre os filhos de Deus e Satanás, Deus disse: vai e tira tudo dele, só não mexe com ele, né? Então o diabo fez, matou os bois, as ovelhas, seus filhos, né? E ele agradeceu a Deus, né? E agora, nessa reunião de novo, né? Deus está falando: observar que meu servo Jó, né? Tu fizeste tudo isso tanto para consumir sem causa, que ele matou sem causa. Jó era um homem reto, mas Satanás matou o gado, as ovelhas, né? Tocaram fogo lá, mataram os filhos dele e ele ainda agradeceu a Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por ele, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso é Satanás dizendo para Deus, né? Diz Satanás: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, né? Isso é a ideia de Satanás, que ele poderia dar toda a sua riqueza para que não morresse, né?
Satanás está dizendo para Deus que ele faria isso. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne e verás se não blasfema contra a tua face. Satanás dizendo. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Mas mandou tocar nele, né? Deus deu autoridade a Satanás para que tocasse em Jó, só que não tirasse a vida dele, né? Guardasse a vida dele. Mas que fizesse ele sofrer do jeito que Satanás quisesse, né? Tocasse na pele dele, nos ossos. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, né? Porque a mulher dele fazia parte da legião do mal, da parte de Satanás, né? Mas Jó não, Jó era tranquilo. Porém, ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o Amaatita, e combinaram com doer-se dele, né? Com doer-se dele, para o consolarem. E levando de longe os seus olhos, e levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram ao pó, ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em treva, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra do morte, a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens e escuridão do dia o espante. Quando aquela noite dela se apodere a escuridão e não se regozije ela entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e naquela não entre vós de júbilo. Amaldiçoe-na aquela que amaldiçoa o dia que estão prontos para suscitar o seu plano. Escureça-se as estrelas do céu, crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre,
e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos e por os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra para se edificarem casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que achem as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessem de perturbar, e ali repouse os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo e o livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele faz, repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentamos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfada e, tocando-te a ti, te perturbas. Né? Porque Jó fazia muitas coisas boas, né? Mas quando foi na parte dele que veio esse negócio, ele ficou perturbado. Porventura não é o teu temor de Deus e a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Está dando um conselho a Jó, né? Porque o inocente que jamais pereceu, né? O inocente jamais pereceu, e os sinceros não foram destruídos, né? Segundo eu tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo com o hábito, com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consome. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebraram. Perece o leão velho porque não tem pressa, e os filhos da leoa
andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos aquele que habita em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Chama agora, essa leitura que eu fiz anterior foi Elifaz falando para Jó, né? Chama agora a alguém que te responda e para qual dos santos te virarás, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados as portas e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora e até dentre os espinhos a tira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e increscutáveis e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exalte na salvação. Então, um bom conselho, né, que ele faz, está dando a Jó para que Jó recorra a Deus, né, e peça a Deus, né, para que Deus sare ele, né? Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma e efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Ele se dá eles de dia encontra as trevas e ao meio-dia anda as apalpadelas como de noite. Porém, o necessitado livra da espada
e da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam, né? Então, esse conselho que ele faz, né, que está dando a Jó, né, para que Jó não se aflija, porque Jó estava se maldizendo, né, depois, falando que não deveria ter nascido, que não sei o quê, que não sei o quê, e ele faz agora, está relatando tudo quanto de bom e poderoso Deus pode fazer, né? Em seis angústia te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Então, ele faz, né? Falou essas coisas todinha para Jó, porque Jó estava desesperado lá com a úlcera, né? Mas ele falou essas coisas sobre a bondade de Deus e mandou ele refletir nisso, né? Meditar, né? Porque Jó é um homem rico, um homem poderoso, né? Mas foi mal acabando tudo dele, até a mulher dele, né? Mandou ele negar a Deus, mas ele continuou firme, mas não blasfemou de Deus, apenas falou que não queria ter nascido, né? Etc. Mas ele está dizendo a ele que faça, né? Medite, ouve, né, nisso para teu bem. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu, dizendo: se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto a teu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero.
e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. E isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? É, porventura, a minha força e a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, alevosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derrete com o calor, se desfazem e em si, a, a, aquentando, desaparece do seu lugar. Desvia-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles, ficam envergonhados por terem confiado e chegado ali, se confundem. Agora sois semelhante a ele, viste o terror e temeste. Acaso disse eu, dai-me ou oferecei-me presente de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime das mãos dos tiranos? Ele está respondendo a Elifaz, né? Ensina-me, e eu me calarei, e faze-me entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa erguição. Porventura buscarei palavra para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento. Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servido, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tomai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisa iníqua? Porventura, porventura, não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei, mais comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva.
A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabem-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me vê não me verão mais. Os teus olhos estando sobre mim, porém, não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem ao seu lugar. Jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda, dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará minha ânsia. Então me espanta com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que o homem para tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração. E cada manhã o visites e cada momento o proves, até quando não apartarás de mim, nem me largarás até que engula a minha saliva. Se pequei, que te farei o guarda dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. E porque não perdoas as minhas transgressões e não tira a minha iniquidade, porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Jó falou todas essas coisas, né, dentro das suas angústias, respondendo a Elifaz, né? Eu voltarei depois com um novo vídeo, né? E vou ler para vocês no livro de Jó, capítulo 8. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus, né? Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a todos com muita saúde, muita paz e prosperidade, e que vocês se mantenham firmes na igreja de Deus, na legião de Deus, para que você receba o galardão da vida eterna. E tenho dito.